Nosso grande objetivo aqui, na verdade, ele é um só, né? Como assim ele é um só, Assis? Nosso objetivo é entender da melhor forma possível para onde o dinheiro vai, certo? Isso Certo. significa o que, Assis? Entre outras formas, se o dinheiro é finito, né? Existe uma quantidade X de dinheiro, então essa quantidade X de dinheiro vai ser espalhada em N ativos. Então, dado um trigger, como que o ativo N mais um se comporta em relação ao ativo N menos 10, né? Esse é o nosso objetivo aqui, que é a famosa rotação. Né? Então a gente viu por moedas e agora a gente vai ver finalmente por juros, né? E aqui, pessoal, é Certo. papel e caneta na mão mesmo, tá? Que tem vários conceitos que a gente precisa. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é juros, né? Bom, muitas pessoas têm várias definições e tudo mais, mas se a gente usar a definição de mercado, existe um postulado que fala sobre juros e tal, mas a definição de mercado ela é um pouco diferente, né? Os juros Aham. para o mercado, ele nada mais é que o valor do dinheiro no tempo mais os riscos, né? Aí, Certo. cara, aqui que tá a brincadeira da coisa, né? Por quê? Hum. Porque se é o valor do dinheiro no tempo mais os riscos, o que importa pra gente é isso aqui. Né? Porque isso aqui é fácil de calcular, né? Qualquer fluxo de caixa, você calcula isso aqui fácil. Se eu te empresto R$ 100 hoje, né? Daqui a 2 anos, quando você tem que me pagar só olhando o valor do dinheiro no tempo? Bom, você joga a taxa de juros para daqui a 2 anos, sei lá, 13. Você fala, então você me paga R$ 113. Pronto, acabou o problema, tá aí, tá feito. Né? Certo. Isso é uma coisa. Mas Uhum. não é isso que a gente quer, né? A gente quer entender o seguinte: por que, que não é 113? Por que, que é maior que 113? É o risco. Né? E aí, quando a gente olha para os juros, principalmente quando a gente olha para juros sob a ótica do mercado, é esta variável, ou essa variável, que importa muito para a gente. O R aqui. Certo? São os riscos ou prêmio de risco. Né? Calma, calma, calma. Eu sei que eu estou atrapalhando o seu vídeo. Eu sei que eu estou atrapalhando a sua aula, mas é por um bom motivo. Eu estou passando aqui para fazer um convite para você. Certo? Que convite é esse, Assis? Bom, basicamente a gente formou mais um aluno na mentoria. Então, mais um aluno formado, com muito sucesso, graças a Deus, operando muito bem, certo? Então, há uma vaga na consultoria, que é no estilo que vocês estão vendo na aula. Pois é, então existe uma vaga na consultoria barra mentoria, e eu vou deixar aqui embaixo na descrição o formulário para você preencher e para você ter mais informações, caso você tenha interesse, certo? Caso você queira operar diariamente comigo, ver minha tela, ver tela compartilhada, operar, tirar dúvidas em tempo real, ter aulas como essa ao vivo, ter acesso a relatórios, leituras e tudo mais, praticamente está sentado ao meu lado de forma online, né? Como se estivesse nessa cadeira aqui. É só você preencher o forms aí e demonstrar interesse. Desculpa atrapalhar seu vídeo, vou nessa e boa aula. Então, quando a gente olha para os juros, de forma numa definição simples, né, a gente pode aferir que o juros cobrado, né, a porcentagem dos juros cobrado, que é dada ali, né, por um menos os juros, ou seja, então os juros cobrado, ele pode ser escrito de uma forma simples e para ser entendível, numa função linear, um menos o juros mínimo do país, né, ou seja, Selic, o Federal Funds Rate, né, ou a taxa do Japão, o que você quiser chamar, um menos a inflação, né, do período que você vai usar, vezes um menos o risco do cliente, vezes um menos, aí você começa a estipular isso aqui do jeito que você quiser. Caraca. Né? Então, o que, que é? Isso é uma equação, tá? Depois, se vocês quiserem ver com calma, equação de Fischer, ok? Ah, equação de Fischer. Isso, Da equação de hora. Fischer. É uma interpretação da equação de Fischer, né? Então depois dê uma olhada aqui. É bem legal mesmo, tá? Então quando a gente Legal. olha, por exemplo, né? DI 1F35, é só um exemplo, tá? A 13,85%. O que está me falando é o seguinte, que dado a soma das variáveis, que variáveis? Risco, né, Selic mínimo ou juros mínimo, mais que variável? Inflação, né, mais que variável? Risco do cliente, no caso risco do Brasil, vamos botar assim, né, por enquanto, mas as variáveis aqui, esse somatório chegou em 13,85. Então isso aqui seria o juro justo. Né? Que quer dizer então, dado todas essas variáveis aqui, a forma como o mercado interpreta que elas deveriam ser, ou seja, que equalizam, né, é em 13,85. Né?
Então, quando eu vejo num dia como hoje, por exemplo, que o DI 1F35 saiu de 13,85 para 13,98, por exemplo, houve uma distorção em alguma variável aqui, certo? Alguma variável distorceu. E aí a gente precisa entender qual. Ah, foi o risco, ou foi o prêmio mínimo, né? Ou seja, a Selic não foi, a Selic continua igual. Foi a inflação? Bom, a gente pode argumentar que sim, dado o PCE, pode ser que o mercado começou a reprecificar o nível de inflação. Foi o risco do Brasil? Não, né? Foi, por fim. Então percebam que toda vez que a gente olha uma movimentação na curva de juros, implicitamente a gente está olhando para essas variáveis. A gente está tentando entender, cara, por que que o mercado reprecificou tão forte essas variáveis? O que motivou o mercado a reprecificar tão forte essas variáveis? Né? Por que essas variáveis abriram mais, fecharam mais? Então, é isso que a gente precisa entender. Então, o primeiro ponto é isso. Né? Então, vamos anotar no nosso primeiro ponto. Né? Uhum. Primeiro ponto. Entender por que os mercados reprecificaram as variáveis macro. Né? Ou seja, esse é o primeiro ponto. Dado o primeiro ponto, então, a gente vai para o segundo ponto, que é o seguinte. Tá, entendi então que o mercado reprecificou a variável macro, né? Segundo ponto. Entendi isso. Então, vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu tenho não só os juros, né? Eu tenho vários vértices ali, né? Eu tenho vários vencimentos. Eu tenho vencimento para um ano, como eu tenho vencimento para 20 anos, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem até 30 anos, né? Vou botar 30 anos aqui. Não está na mesma escala, mas vocês entenderam. Então eu tenho vencimento aqui em 10 anos, 15 anos, né? 5 anos. Então eu tenho vários vencimentos, né? Bom, então percebamos o seguinte: para o mercado, a variável que a gente quer entender, né? Ela é sempre teoricamente menor no curto prazo do que a variável no longo prazo, né? Afinal, você saber do que vai acontecer daqui a um ano, você tem que reunir menos variáveis do que daqui a 30 anos, né? Teoricamente. Então, naturalmente falando, a gente sabe que o risco de um ano ele é menor que o risco de 30 anos. Que isso implica, então, né, que o risco de um ano vai ser menor que o risco de 2 anos, que vai ser menor que o risco de 5 anos, que é menor que o risco de 30 anos, certo? Então, por aqui, então, dizer, você já tem uma estrutura de curva. Olhando só o risco, você consegue desenhar uma estrutura de curva, que é uma estrutura de curva mais ou menos assim. Ou seja, olhando só a variável risco, tá? Ainda não defini os juros. Você fala, Assis, beleza, então esse aqui é um formato que fala para mim que os pontos aqui, que são os pontos que interessam, vão ser maiores entre si. Né? Então eu consigo aferir isso, eu consigo medir isso, verdade. Então, inercialmente falando, toda a curva de juros deveria ter um shape desse jeito. Mas a gente vai entender por que não tem e tudo mais, né? Do segundo ponto. O risco, que eu vou botar de R chapéu, é menor conforme o tempo se aproxima de hoje, ou T0, né? Então, beleza. Só que qual que é o grande problema, pessoal? Lembra que eu falei? Cada ponto traz pra gente uma coisa muito importante, que é o seguinte. Olha, para daqui 5 anos, né, eu imagino os juros X% que tem como variáveis um menos. Aí entra o quê? A expectativa. Vou usar Selic aqui, tá? Mas pode ser Federal Funds Rate, pode ser a taxa do Japão, do BOE, do BCE, do BORC, pode ser qual que for, tá? Mas entra uma expectativa aqui para Selic para daqui 5 anos, certo? Primeira variável. Vezes um menos a expectativa de inflação para daqui 5 anos, certo? Vezes um menos expectativa de risco Brasil para daqui 5 anos e por aí vai. O que eu quero que você entenda? Se eu puxar isso para
cada vértice eu vou ter essa mesma equação, só que com as expectativas para cada período, exatamente. E aí, o que a gente percebe então? Teoricamente, o formato deveria ser esse, porque se a gente parte de um pressuposto que o risco ele é maior ao longo dos anos, ou seja, é muito mais fácil saber o que vai acontecer amanhã em termos de variáveis do que depois de amanhã e, por consequente, depois de um mês. Então, fica muito mais simples fazer assim. Mas, qual que é o problema? O problema é que, cara, no mercado financeiro nem tudo é linear, né? Quem dera fosse. Aí seria muito fácil ganhar dinheiro, né? Mas não é. E aí o que acontece, pessoal? Veja bem, quando a gente observa esse cenário, então, existem algumas variáveis, conforme a gente falou aqui, né? O que reprecifica, a gente vai começar a ter que entender o seguinte, como que a expectativa para 5 anos, ela está em relação a 2 anos? Como que a expectativa para 10 anos, ela está em relação a 1 ano, 2 anos, 5 anos? Calma, vocês vão estar aqui, vocês vão começar a ver a necessidade de criar os ratios que eu já expliquei para vocês lá no TradeView. Calma que a gente vai ter tudo isso aí, vai ser uma coisa orgânica, vocês vão falar, putz, agora eu entendi porque que o Assis olha desse jeito. Né? Então, o que a gente faz? Quando a gente olha para a curva de juros, a gente está olhando para essas variáveis em cada ponto. Ponto 1, 2, 3, ou seja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, por aí vai. O que eu preciso entender então é, dado um trigger, ou seja, uma motivação, um gatilho de alguma coisa macro, seja um dado de juros, desculpa, seja um dado de inflação, seja uma decisão de juros, o que muda nas expectativas de inflação? O que muda nas expectativas de Selic, taxa de terminal de juros? O que muda na expectativa de risco do cliente? Então perceba o seguinte, tratando de Brasil, aí vamos a critério de exemplo, vocês acham que, olhando para risco Brasil, o que seria esse risco Brasil? Aqui dentro embutem várias variáveis, ok? Eu vou desenhar 3 variáveis aqui, mas cara, tem várias variáveis que precisam ser feitas. Primeiro, risco fiscal, é o nosso gargalo, né? É o risco cambial, né? E risco inflacionário. Vou botar assim por enquanto, tá? Você pode argumentar, e estaria certo, que isso aqui desencadeia isso e que desencadeia isso, né? Via past-stroke. É verdade, mas são riscos, então eu fui ilustrando aqui. Né? A gente tem um risco aqui, por exemplo, que pode entrar aqui em alguma faixa, que é o risco, por exemplo, de conta corrente, né? Ou de balança de pagamentos, ok? Existe esse risco. Então, você há de concordar comigo o seguinte, o risco fiscal do Brasil, por exemplo, ele é pior hoje ou daqui 15 anos? Você acha que é mais fácil prever o fiscal hoje ou daqui 15 anos olhando o Brasil? É mais fácil hoje, né? Mas dado a janela de observação, nem sempre. Então aí a gente começa a entrar na parte boa, né, de ser trader, que é brincar com as variáveis. Então quando eu olho, por exemplo, para o cenário à frente, olhando essa variável risco, Brasil, por exemplo, nem sempre o fiscal hoje é mais fácil de ser avaliado, por isso você pede um prêmio menor ou maior do que o futuro. Nem sempre o fiscal futuro vai ser pior que o cenário fiscal hoje. Então tudo depende do que? Da decisão do que? Do orçamento, né? Então quando a gente teve o arcabouço que saiu do teto e tudo mais, né, que mudou a medida e tudo mais, isso foi uma decisão que impactou a curva inteira, porque houve uma reprecificação de expectativa de gasto do governo, certo? E aí, evidentemente, quando a gente tem um choque cambial forte, como foi o caso do dólar indo para 6 e pouco, você vai ter que reprecificar também esse risco. Então percebam que onde que vai estar esse risco? Em que vértice? Depende do que o mercado entende como risco. Por exemplo, um arcabouço fiscal que não gera superávit, que só está gerando déficit e tudo mais. Isso vai se espalhar pela curva inteira. Então esse prêmio de risco aqui, ele vai ser muito parecido em todos os prêmios, em todos os vértices da curva. Ou seja, em todos os vértices da curva eu vou adicionar, sei lá, 2 pontos percentuais de risco pelo fiscal na curva. Então, se a curva sai da inércia, que é o Rzinho, e vem para um R diferente, olhando a expectativa, né, de risco Brasil, e ela faz esse desenho aqui, ó, esse desenho aqui, você sabe que houve uma movimentação na curva de juros, né, nos vértices, e essa movimentação na curva de juros deu-se pela expectativa fiscal. Essa movimentação, esse delta de movimentação aqui, né, ele tem um nome, essa movimentação dessa curva de juros. Né? A curva spreadou, né? Não é spreadou, eu estou usando
com E, né? Mas é spreadou assim, né? Fez um spread, né? A curva de juros. Aumentou ou abriu o spread dela, né? Exatamente. Isso implicitamente significa o que pra gente? Olha, tem risco aí, né? A gente não sabe qual é a natureza, mas tem risco. A gente sabe que foi o nosso exemplo, é o risco fiscal. É análogo, por exemplo, e aí não é necessariamente ah, não é necessariamente tautológico afirmar que, por exemplo, um risco de inflação ele vai ser tautológico. De que sentido? O risco de inflação, por exemplo, por N motivos, mas vamos citar um motivo mais simples do Brasil, que é o aumento do M2, né, a base monetária aumentando, né? E aí você acaba gerando inflação, não necessariamente vai fazer o mesmo movimento na curva de juros. Vamos usar aqui uma cor diferente, vamos usar um azul. Então, se eu começo a perceber que esse cara aqui vai mudar, por, sei lá, emissão de moeda, tá? Podem ser vários fatores, tá, pessoal? Mas, pode ser fiscal, inclusive, tá? Mas emissão de moeda, o que acontece? Não necessariamente essa emissão de moeda vai gerar inflação no longo prazo, porque teoricamente daqui 10, 15, 20, 30 anos no Brasil, a emissão de hoje vai ser dissolvida. A gente sabe que a nossa economia ela responde muito rápido a uma questão inflacionária, né? Então, algo que gera um choque inflacionário, do ponto de vista, vai fazer com que esse Rzinho seja um R diferente, né? Talvez esse Rzinho ele venha aqui, modifique aqui e venha fazendo esse cenário aqui, ó, e volta ao normal, né? Então isso aqui também tem um nome, né? Esse shape aqui também tem um nome, né? Ou seja, essa movimentação desse R azul aqui também tem um nome, né? A gente chama isso aqui de um, entre aspas, né, uma curva invertida. Por que invertida, Cis? Porque se eu tenho uma expectativa de inflação, né, dado por algum trigger, perceba que, por exemplo, 5 anos ele vai ser maior que um ano. Então, o rendimento 5 anos, né, ele vai ser maior que o rendimento de um ano. Ah, Cis, mas isso já é normal no R também, é verdade. Porém, o rendimento de 5 anos ele também vai ser maior que o rendimento de quem? De 10 anos. Opa, isso não é normal. Né? Então você começa a ter o quê? Uma curva invertida não, desculpa, você começa a ter um ramped, né? Perdão, não é invertida não. Você tem um ramped na curva, certo? Você tem um ramped Sim. na curva. Então, percebendo isso, você começa a perceber o que? Cara, existe sempre um motivo para o juro subir ou cair. Sempre existe um motivo. E mais do que isso, existe algum motivo, algum trigger, né? algum gatilho, alguma coisa que fez com que o mercado puxasse um pouco mais a curva no meio do que no longo, que fez com que o mercado puxasse muito mais a curva no longo do que no meio. Existe algum fator. Né? E aí que tá. Esses são os triggers que fazem com que a gente observe a curva de juros e fale, opa, o mercado está indo para tal e tal price action. Então, quando a gente observa a rotação olhando os juros, o que a gente está fazendo então é comparando os vértices, entendendo, olha, o mercado está indo para tal shape, o mercado está indo para Y shape, etc, etc. Compreenderam isso até aqui? Sim. Eu tô, Consigo. inclusive, com o shape aberto aqui, observando essa leitura que você está falando aqui. Beleza, boa. Então, isso é muito importante. Quando vocês quando vocês viram a ver o shape mudando, vocês automaticamente pensem nessa equação linear simples, mas é uma equação legal. Olha, qual variável que está sendo mexida? É a inflação? É risco Brasil? É a expectativa de Selic? Ou seja, no caso do Brasil, qual é a variável, né? E aí, por essa variável, a gente consegue mensurar qual que era o vértice que deveria mexer. Por exemplo, no caso de hoje, tá? Vamos citar especificamente Estados Unidos para ficar mais fácil. Então, hoje, eu vou usar aqui o próprio Invest, tá? Então, quando a gente viu o PIB dos Estados Unidos, perdão, 3,8%, né? Um PIB forte. A gente sabe que a gente não pode só ver a headline, né? A gente tem que ver a headline e ler o relatório, tá? Então, quando a gente vê o PIB forte, índice de preços, né, no PIB também alto, as vendas, o PIB sobre a ótica das vendas também alto, você fala, opa, existe atividade e existe aí, então, ainda existe um certo nível de inflação, que é a preocupação, né, que é o famoso sticky inflation lá, né? Então, soma-se então isto, ou ambos, assim seja, né? Você percebe que existe um nível de atividade, então existe atividade, que é bom, mais inflação. Né?
E aí o que acontece? Se você jogar isso aqui para essa equação, a expectativa de inflação ela foi o quê? Ela tem que ter uma correção, ela mudou. Né? Não é Sim. mais a mesma expectativa de inflação. O mercado vinha trazendo uma curva de juros que contemplava uma expectativa de inflação e agora vai ter que mudar. Então a inflação no curto ela está persistente, ela está enchendo o saco, vamos botar assim, né? A famosa sticky inflation, né? Eu mandei até lá no Flix hoje falando sobre ela e baseando nossos trades. Então se isso é verdade, né? Existe uma reprecificação. Pergunta para vocês: aqui é um ano, aqui 5 anos, e vamos botar que aqui seja 10 anos e aqui 20 anos, tá? Onde vocês acreditam, dado tudo que a gente já aprendeu até aqui, que vai ser essa reprecificação na curva de juros americana? Onde que vai puxar para ficar mais fácil? Quais os vértices, né? Para ficar mais fácil. Na curva longa. Tava pensando mais no miolo da curva, né? Ali. E até vendo ela aqui, ela mostra isso, né? Que, por exemplo, o curtinho ali de 1 mês, 2 meses tá 4 ponto alguma coisa. E o longo também tá 4 ponto alguma coisa. Mas o miolo ali de 6 meses até 5 anos tá Tá puxando mais mais. baixo, né? Na teoria, ele tem que puxar no miolo da curva, né? Ou seja, de mais ou menos ali um ano pode puxar, mas 2 anos até os 5 anos ele tem que fazer aquela reprecificação no formato, né? Que seria algo próximo a isso aqui, ó. Né? Ou seja, porque a expectativa de inflação vai estar aqui. Né? Se é uma inflação persistente, você concorda comigo então que ela vai reprecificar a expectativa para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Só que você fala, por que 10 e 20 não? Porque ela vai se dissolver ao longo do tempo, né? Perceba que o que não se dissolve ao longo do tempo, pessoal? Tratando-se para os Estados Unidos, é, na curva de juros ou na expectativa. O que não se dissolve, por exemplo, ao longo do tempo é o déficit dos Estados Unidos, se aumentar muito. Né? Ou seja, o prêmio de risco, a gente acabou de ver isso, né? Se o fiscal ele piora, ele vai ser mitigado na curva inteira, mas o longo vai também, né? Então a gente viu, por exemplo, o UK e a França, né, por exemplo, com budget com problema no orçamento. O que aconteceu com os juros longos lá? Subiram a níveis históricos, né? UK, mesma coisa, né? O United Kingdom, o Reino Unido, mesma coisa. Então percebe que o longo, 10 mais, ele vai se mexer muito em questões fiscais de orçamento, né? Óbvio que se entrar em guerra também, que acaba pegando em fiscal. Então é muito mais isso. Uh, eu vi uma vez, cara, uma fala muito boa do Campos Neto. Falei, cara, é exatamente assim que eu vejo juros e ainda bem que estou certo. Que ele falou, abre aspas, né? Quando você tem quando você tem um dado de inflação, ele vai impactar do curto ao médio, né? Ou seja, na curva de juros. Quando você tem uma expectativa de inflação, ela vai impactar do médio, ou seja, do miolo, até um pouco próximo ao longo, né? Porque existem 3 nomenclaturas, na verdade são 4 nomenclaturas da curva de juros. De 1 ano até 30 anos, a gente tem a curva de juros, certo? Então, de 1 ano a mais ou menos, na verdade, de 1 mês, né, a 1 ano, a gente chama isso de curtíssimo. Uhum. De 1 ano até mais ou menos, vai, tratando-se de Estados Unidos, para ficar mais fácil a nossa vida, até 2 anos, a gente vai chamar de curto. De 2 anos até 5 anos, a gente vai chamar isso de médio, ou miolo, né? Brincando. De 5 anos até 10 anos, a gente vai chamar isso aqui de longo. E passou de 10 anos até o 30, a gente chama de longuíssimo, tá? Então existem essas nomenclaturas, ok? Então quando a gente vê um choque por algum dado, ele vai até os 2 anos, mais ou menos, né? Foi o que o Campos falou, vai no curto, curtíssimo ali. Se é uma expectativa de inflação, ele vai pegar ali mais ou menos do miolo até o começo do longo, né? Ou seja, de 2 até mais ou menos 10, de 2 até 5 anos vai ser o ponto. Só que quando a gente tem um choque que gerou uma expectativa que no caso é um fundamento sólido, como fiscal, algo do tipo, a gente vai pegar o longo e o longuíssimo, né? E é aqui que está o problema. Porque, por exemplo, os juros de 30 anos, né, no UK, por exemplo, na França, tudo mais, batendo quando chegou 2 e pouco, 3, praticamente, né, arredondando, fica fácil. Isso
faz um impacto, gera um impacto muito grande, por quê? Porque você tem muitos títulos que vão sofrer marcação no mercado, você tem ali uma rolagem de dívida que vai ficar muito mais cara, porque quando você sobe os juros no longo prazo, você mexe com a taxa de juros de longo prazo, que faz a reprecificação de marcação de título, e você faz com que rolagem de dívidas fiquem mais difíceis, fiquem necessariamente mais caras, né? Então você acaba mexendo estruturalmente na economia. Por isso que o longo e longuíssima é raro mexer muito, mas quando mexe você vê uma porradaria, porque o negócio é complicado. Então voltando para a nossa pergunta primária, então mexeria ali no miolo da curva, né? Seria mais ou menos aonde o miolo da curva mexeria. A gente pode ver isso de várias formas, tá? Você pode fazer o shape igual o Oscar faz. Eu vou ensinar de uma forma visual para que fique fácil para todo mundo, tá? Mas cada um faz do seu jeito. Eu gosto muito de usar os ratios, né? Então, por exemplo, eu gosto de olhar um ano contra 2, um ano contra 5, 2 anos contra 10, 2 anos contra 5 e 5 vezes 10. Porque aqui eu consigo ter uma métrica. Não é simples de olhar isso, mas eu consigo ter uma métrica. Olha, se um ano contra 2 está caindo, então 2 está mais forte. Beleza, está natural. Um contra 5 também está caindo, né? Então 5 está ok. 2 contra 10 não, está subindo. Opa, então percebe que 2 é o cara do momento, né? 2 está subindo, né? Em relação a 10, tá? Que está subindo em relação a 1 e que está caindo, desculpa, que está estável em relação ao 5. Então se a gente for fazer um desenho aqui mental, o que acontece? O 2 e o 5 estão lá em cima, certo? O 2 e o 5 estão lá em cima, enquanto os periféricos aí, 1, 6, etc, etc, 10, estão levemente embaixo em relação a eles, ou seja, a curva está rampant, né? A gente consegue ver essa movimentação, uma curva mais rampant, certo? E aí então entra o drive, a gente falou, bom, uma curva mais rampant é uma reprecificação das expectativas de inflação, ou seja, os juros vai ter que ser reprecificado, teoricamente, né? O mercado pode ter ido muito para um ciclo de corte, que não é o caso, não vou entrar no macro aqui, eu quero só pegar o que a curva de juros está falando. Então quando a gente tem esse shape, a gente está falando de forma bem rápida que, olha, o dólar fica forte, né? O USD mais forte. É isso que a gente está falando, né? E a gente não, né? A gente não fala nada, né? O mercado que fala pra gente, olha, o dólar fica mais forte, né?